Vamos em frente, não. Bom dia, Tino, também, que já chegou. Vamos então começar aqui o nosso estudo de hoje. Livro dos Espíritos, parte 3ª, Leis Morais, o capítulo 2, Lei de Adoração. A gente vai entrar hoje no segundo item agora, Adoração Exterior, a partir da questão 653. Quando se fala em adoração, isso, corre lá e vai acompanhando, 653. Quando se fala em adoração, nós lembramos sempre do nosso reconhecimento à grandeza de Deus, à grandeza dos deuses, para aqueles que são politeístas, a grandeza daqueles que do alvo da fé, da sua crença. E a gente começa, para nós que temos aqui o nosso tipo de vida, que temos aqui a nossa fé, a nossa crença. Eu separei uma passagem do livro de Salmos, número 150, são 6 versículos que são bem interessantes, porque quando a gente fala em Salmos, a grande maioria das orientações que são transmitidas desses livros, elas são bastante temporais, ou seja, elas dizem respeito a uma determinada época, a um determinado povo. E aí então, quando a gente faz a leitura, é interessante a gente deixar a nossa mente viajar e imaginar aquelas pessoas, do modo como elas viviam, as crenças que elas abraçavam, de que modo que o mundo espiritual interagia com elas para fazer com que elas desenvolvessem uma crença, uma fé sólida. E aqui nesse item 150, nesse capítulo 150 do livro de Salmos, nós temos assim: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência de sua grandeza, louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com o tamborim e a dança, louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Então aqui a gente já começa a observar as orientações que eram transmitidas para o povo hebreu, que buscava ali a aproximação com Deus. E nós lembramos que pelo fato de nós sermos seres encarnados e termos o maior estímulo vindo através do nosso corpo físico, nós de alguma forma materializamos a nossa fé, fazendo com que aquilo que nós acreditamos intimamente seja representado através daquilo que para nós toca os nossos sentidos, através da visão, através da audição, através do paladar, do tato, do olfato, e a gente passa também para as expressões físicas, tudo isso para demonstrar aquilo que dentro de nossa mente se conecta com Deus, os nossos pensamentos, a nossa crença. Como é que está o som, pessoal? Só me dá um retorno, por gentileza. Tá tudo bem? Beleza. Tem bem de leve? Tá, daqui a pouco eu dou uma mexidinha então. Tá? Então, a gente fala sobre essas materializações da fé através de vários elementos que dizem respeito ao mundo que nós vivemos hoje. Quando a gente fala sobre teolatria, o teo significa Deus, latria significa adoração. Ela é uma prática bastante comum para todos aqueles que de alguma forma estão envolvidos com alguma religião, alguma crença, seja ela uma crença ocidental, seja uma crença oriental, porque para nós que estamos aqui no nosso mundo ocidental, nós temos muito contato com o cristianismo em especial, o judaísmo de certa forma que tem influência na nossa sociedade, temos ali também o budismo como sendo uma crença muitas vezes até um pouco esotérica, mística para aqueles que não a conhecem, a religião muçulmana numa expressão muito pequena, também aqui no nosso país em especial, e na Europa de certa forma se manifestando com maior intensidade, mas o mundo oriental para nós ele é um mistério. Quando se fala em hinduísmo, é aquilo que a gente vê na televisão. Quando nós disponibilizamos para vocês aquele documentário sobre as religiões do mundo,
Para quem não pegou ainda, dá uma chegadinha ali no nosso banner, www.virtual.spiridige.net. Chega ali no quadro de avisos e ali tem todos os documentários falando de cada religião, de cada parte do mundo. Vale a pena a gente conhecer porque é bem interessante. E ali a gente vai perceber as formas exteriores com que as pessoas praticam a teolatria ou praticam a adoração a Deus. Cássio colocou, né, mas o que importa é que seja no coração essa adoração, porque vem de Deus, porque Deus vê e sabe o que realmente sentimos, né? Sim, o que é interessante a gente saber é que o desenvolvimento do nosso entendimento a respeito de Deus, da nossa relação de Deus, ela vem com o tempo, né? Então dificilmente a gente vai conseguir impor uma nova regra dizendo, por exemplo, olha, você não precisa de mais nenhum tipo de manifestação exterior, porque tudo aquilo se encontra no seu pensamento. Nós que somos espíritas, que somos estudantes da doutrina espírita, temos muita dificuldade de nos libertarmos das práticas exteriores. Basta ver, por exemplo, a forma como nós fazemos as nossas orações, as palavras que nós utilizamos, a posição física que nós ficamos, a posição das nossas mãos, o fechamento dos nossos olhos. Então a gente percebe que nós utilizamos ainda essas formas físicas, essas formas exteriores, para demonstrar a nossa concentração, demonstrar a nossa fé, enfim, diz respeito ao nosso desenvolvimento. Quando a gente quer exteriorizar, por exemplo, um sentimento nosso, nós demonstramos através da risada, nós demonstramos através do choro, demonstramos através de uma careta, simplesmente para mostrar aquilo que nós temos dentro de nós. Então a gente vê que as expressões exteriores fazem parte da nossa natureza. E a nossa relação com Deus, utilizando essas formas exteriores, não podem ser diferentes. Elas acabam sendo algo absolutamente natural. Somos nós que vamos saindo daquilo que é muito chamativo, daquilo que é muito excêntrico, para entrar naquilo que é mais comedido e naquilo que é mais racional. Mas, inevitavelmente, a gente vai utilizar algum tipo de expressão para demonstrar os nossos sentimentos, aquilo que há dentro do nosso interior. Quando a gente fala sobre essa demonstração, nós temos ali vários pontos importantes a serem considerados, como, por exemplo, rituais, símbolos, sacrifícios, objetos ou elementos da natureza, comportamentos, e eu vou passar para vocês assim uma ideia geral. A gente não entra muito nos detalhes porque não é o nosso objetivo, mas é importante a gente ilustrar essa questão da adoração para a gente perceber que cada cultura, cada povo, cada pessoa tem a sua forma particular de demonstrar essa adoração, esse respeito, essa honra a Deus. Bom dia, pessoal que chegou. No que diz respeito aos rituais, para a gente poder ter uma ideia, aquilo que é mais clássico, aquilo que é mais claro para todos nós, é a liturgia. A liturgia ela é considerada por várias denominações cristãs, em especial, ou mesmo de outras religiões, e a gente pode ter, por exemplo, como sendo as missas, os cultos, as suas reuniões. Então, na verdade, ela é vista como um serviço que é praticamente indispensável e é praticamente obrigatória para os fiéis que seguem aquela religião. E porque a gente percebeu, né, ou as sociedades perceberam com o passar do tempo, que através desse culto eles conseguiriam praticar a adoração a Deus de um modo muito mais intenso. Por isso se tornou não apenas uma prática, mas um culto oficial e público. Dentro da doutrina a gente começa a entrar com algumas contradições, que muitas vezes as pessoas vão ao centro espírita, vão ali numa reunião espírita, como se estivessem indo a um culto religioso. Porque pelo fato de nós estarmos ainda, corre lá, Milena, pelo fato de nós estarmos ainda com a nossa mente ainda muito presa nesse tipo de comportamento. Então hoje nós temos ali a liturgia como sendo o ponto principal da adoração a Deus. Nós temos, por exemplo, uma outra forma, dentro desses rituais, a observância que nós temos com relação a datas especiais. Basta a gente perceber como, por exemplo, Páscoa, Natal, dias de santos, dias religiosos de um modo geral, onde nós, hoje não é tão comum, pelo menos para nós que praticamos ou que seguimos, estudamos a doutrina espírita, mas nós vemos nas religiões de um modo geral que essas datas especiais elas são tomadas por uma mudança de comportamento dedicada exclusivamente àquela adoração. E é assim que nós percebemos, por exemplo, nessas comemorações. Nós temos ali também disciplinas espirituais,
essas disciplinas significam jejum, significam banhos, né? Nós tivemos aqui, por exemplo, ontem nós tivemos o fim do Ramadã. O Ramadã é uma data comemorativa do Islã, em que eles ficam durante 30 dias, se eu não me engano, durante o dia em jejum das 6 da manhã às 6 da noite, em jejum, sem práticas sexuais e sem uso de bebidas alcoólicas. E isso é durante esses 30 dias, apenas na parte da manhã, né, porque é uma forma que eles têm um sacrifício, né, que isso inclusive faz parte desses rituais também, né, Mia? Então é uma forma que eles têm de se aproximarem, de se elevarem espiritualmente, para que possam ter uma conexão com Deus, uma conexão com Alá, que é a expressão, que é o nome que eles utilizam. Nós temos também ali, no caso para nós que somos cristãos, né, olha, nós temos, vamos dizer assim, disciplinas espirituais. Não comer carne na Sexta-feira Santa, por exemplo. É uma forma de disciplina espiritual que a Igreja Católica traz isso como um dogma, né, que inclusive a sociedade hoje já não tem tanto rigor, mas é aquela sexta-feira de dia de bacalhau. Todo mundo sabe porque o bacalhau não só é saboroso, mas principalmente porque é o peixe. Né? E a gente teve ali várias situações. No caso, a Cássia lembrou que lá em São Bernardo, por exemplo, tem a mesquita. Aqui no Brás nós temos a mesquita central dos muçulmanos e tudo mais. Né? Então são vários tipos, né? Vários tipos de comportamentos disciplinares dentro dessa linha espiritual que fazem com que os homens se aproximem de Deus. Né? Então o jejum, como a gente colocou, não apenas no Ramadã, mas dentro do cristianismo, hoje já não mais tão tradicional, né? A vigília, por exemplo, você ficar acordado durante a noite, isso acontece, por exemplo, no dia 24 de dezembro. As novenas, isso aí, Milena, as novenas também, trezenas, então são posturas, né, que acabam tornando-se uma forma de reverência a Deus. A Milena perguntou se o espírita tem algum costume. O homem tem algum costume, o espírita tem algum costume, mas o espiritismo não traz para nós nenhum tipo de necessidade desses comportamentos. Ele fala sobre meditação, ele fala sobre pensamento, ele fala sobre concentração, mas não sobre rituais exteriores, que é exatamente aquilo que a gente vai observar depois na orientação dos espíritos. Mas os espíritas, como nós colocamos, pelo fato da gente trazer um comportamento religioso tradicional de outras crenças do passado, de outras existências inclusive, a gente continua ainda agindo dessa forma. Mas a gente lembra que isso nada mais é do que um resquício do passado, é um atavismo, como a gente chama, que é o que a gente traz dessas antigas experiências. Nós temos, por exemplo, dentro dos próprios cultos religiosos, isso, procura atavismo que você vai ver, são comportamentos do passado que ainda se encontram registrados no nosso inconsciente, que a gente faz por um comportamento sem muitas vezes entender o porquê. Né? Nós temos, por exemplo, dentro do próprio cristianismo, dos cultos, nós temos ali o sacramento a consagração da hóstia, por exemplo, né? Onde você tem a necessidade de você entrar em comunhão, né? Você comungar, você entrar em comunhão com Jesus, em comunhão com Deus, através do pão e do vinho. Né, ou da carne e do vinho, como era tradicionalmente no passado. Mas eu lembro que cada religião tem o seu próprio ritual. Então nós temos no catolicismo a hóstia feita com farinha e água, né? O sacerdote, naquele caso, utiliza a hóstia e o vinho para demonstrar o simbolismo da última ceia. Quando eu era metodista, era interessante que a gente tinha no momento da comunhão, era feito com cubinhos de pão de forma e suco de uva. Aí você se ajoelhava ali à frente do altar, pegava aquele cubinho de pão de forma, né, o popular pão puma, né? Aí você comia e você tomava um cálice de suco de uva. Isso simbolizava, era um ritual, um simbolismo de você se aproximar, né, comungar com Jesus e naturalmente se aproximar de Deus. Bom dia, pessoal que chegou. Deixa eu pegar aqui em cima, né, o Ibavahan colocou para nós, né, a Kabbalah também ensina que os comportamentos físicos não têm repercussão na espiritualidade, né? Então o judaísmo, de certa forma, mas por outro lado também, Ibavahan, a gente lembra que a Kabbalah, né, que é uma tradição muito antiga, ela tem ali as suas contradições com o judaísmo, que, por exemplo, é uma das religiões mais ritualísticas que tem. Basta a gente ver ali os simbolismos de passagem, né? Rosh Hashanah, a gente tem ali também
o bar mitzvah, né, para os meninos, para as meninas também tem outro ritual. Enfim, são formas de fazer com que eles se elevem espiritualmente. Né? Então isso são formas de adoração que a gente está trazendo. O que a gente está fazendo, pessoal, não é uma crítica, né? Porque a gente lembra que cada um se comporta do modo como lhe convém. Né? O bat mitzvah, né? Eu lembro do bar mitzvah, mas esqueço do bat. Né? Então é importante a gente lembrar que tudo aquilo que a gente comenta aqui agora é uma questão de conhecimento, de cultura. Porque nós também trazemos ali esses resquícios do passado, e é importante que a gente racionalize as nossas ações, como a gente comentou ontem, por acaso, sobre isso. Que tudo aquilo que a gente estuda, uma prece, um passe, uma postura, um comportamento, um gesto, tudo isso tem um significado, mas qual é exatamente a importância disso quando a gente começa, então, a interiorizar esses ensinamentos e começa a se elevar espiritualmente? A gente falava sobre a repetição de orações, que também é uma outra forma, né? Uma outra forma. Pessoal, vamos lá para o texto, senão a gente se perde. Repetição de orações, né? Quando a gente fala de repetição de orações, a gente não fala de rezas, mas a gente fala de orações que sempre vão utilizando, né? Não, o assunto está legal, Cássio, mas é que se a gente se desviar do assunto, a gente acaba depois perdendo o conteúdo. Tá? Depois a gente até oferece uma oportunidade para a gente falar sobre tudo isso. Tá legal? Então a gente tem, por exemplo, ali no caso, imposição de mão, posição de mãos, no caso que a gente coloca, né? Quando a gente fala sobre esses cânticos que são também produzidos, que são formas também de adoração. Nós temos ali, por exemplo, formas físicas: ajoelhar, ficar em pé, erguer as mãos, fazer imposição de mãos em determinadas passagens dos cultos, ou seja lá como for, qual for a postura que tenha. Nos casos dos emocionais, tem pessoas que durante o momento de adoração, durante o momento de louvor, choram, riem. Tem ali as expressões artísticas através da dança, através da música, através dos corais, através dos grupos de jovens, né? Eu comentei com vocês que na época da Igreja Metodista eu fazia parte do grupo de jovens, né? Mas é porque não tinha cafezinho para servir, senão eu preferia fazer isso. Mas eram formas, naquele momento de louvor a igreja para, se concentra e ouve aqueles cânticos. Né? Durante os momentos de festa tem ali também as danças, de modo geral. Então, essas são algumas formas que nós temos de adoração, além do que também a utilização, por exemplo, de fumos, de álcool, de defumadores, que inclusive tem um trecho muito interessante para a gente poder conhecer um pouquinho sobre isso. Quando se fala sobre a utilização desses defumadores em liturgias, principalmente a liturgia católica, eles lembram que o incenso, que ele é feito, produzido, né, por um tipo de substância, no caso ele são grãos de resinas feitas através de plantas aromáticas, né? O santo daime é a mesma coisa também, que se tornou inclusive uma religião, né? Que ela tem um efeito entorpecente, mas que faz com que o homem se eleve espiritualmente dentro daquela visão. Então essas plantinhas vêm do Oriente, ela é utilizada num turíbulo, que é um objeto utilizado para queimar aquele incenso, então eles ficam fazendo ali a movimentação de toda a fumaça que é expelida através do incenso, em momentos, por exemplo, em procissão de entradas na missa, no altar durante a celebração, ou no caso do próprio Deus, de um santo ou de um padroeiro de igreja, no momento em que o evangelho começa a ser proclamado, durante oferendas do pão e do vinho, de um modo geral, né? Então são vários os comportamentos e várias as situações em que são utilizados esses defumadores, né? A Ju lembrou, né, que tem ali alguns que têm um cheiro bastante desagradável, né? Mas eu me incomodaria muito, né? Porque fumaça de modo geral é algo que me incomoda absurdamente, né? Mas são formas de adoração também. A gente fala também sobre os símbolos que são utilizados para a adoração. Nós temos ali, por exemplo, crucifixo ou cruzes. A cruz, por exemplo, ela já é utilizada, por exemplo, pelas igrejas evangélicas, que durante muito tempo eram proibidas de serem utilizadas, de utilizarem a cruz, pela Igreja Católica, que na época do Império, era ali a religião dominante, ela proibia que os protestantes utilizassem o símbolo da cruz, porque a igreja se dizia, né, naquela época, como sendo uma propriedade daquela instituição. Então os protestantes, por serem ali divergentes da igreja, eles não usavam dessa forma. Então, depois de um tempo, agora com liberdade religiosa, as cruzes começaram a ser utilizadas. Já o crucifixo,
que é a cruz com o Cristo ali presente, já é um símbolo da Igreja Católica. O peixe, por exemplo, é um símbolo utilizado pelos cristãos. A gente lembra que era uma forma secreta dos cristãos se identificarem na época do Império Romano. Então utilizavam aquela forma de peixe. O batismo, por exemplo, é um gesto que tem esse símbolo de adoração, de elevação do homem. Principalmente no momento de imersão, aqueles que são feitos em rios, aqueles que são feitos em pequenas piscinas também, né? Hoje na igreja são utilizadas aquelas pequenas canecas que despejam, né? Não sei o nome exatamente dela. Nós temos ali também as imagens, os ícones, né, no caso das igrejas ortodoxas, né, as imagens de santos, a imagem, até mesmo a imagem de Deus. Basta a gente lembrar, por exemplo, o quadro de Michelangelo, quando ele tem ali na Capela Sistina, lá no teto, aquela imagem, né, do homem se aproximando com Deus, onde tem ali aquele toque. Eu não lembro exatamente qual é o nome daquela pintura, mas nós temos ali, né, o homem querendo tocar com Deus. Então é uma forma de você olhar para aquela imagem e você ver Deus. Você não vê simplesmente ali um velho pintado tocando no dedo de um homem. Você sabe que ali é Deus. E as pessoas, quando param em frente àquela imagem, ou sobre ela, eles têm ali uma adoração. Né? Nesse caso, Dudu, quando se fala em figas e amuletos, são ali objetos de culto, não necessariamente objetos de adoração. Tá? É importante a gente diferenciar o que é aquilo que se faz como referência a Deus e aquilo como é um objeto de sorte, um amuleto, etc. e tal. No caso de figas e amuletos, é uma superstição que as pessoas têm. Né? No caso de pedras, nós utilizamos ali muito mais para oráculos. Agora a gente fala de objetos de adoração. Quando eu quero, por exemplo, falar com Deus, eu seguro um objeto na mão, assim, fecho os olhos fervorosamente e aquilo faz com que me aproxime. Né? É um símbolo que é utilizado. Né? No caso da pergunta do Reiki, por exemplo, Mia, é importante a gente lembrar objetos de concentração, objetos de rituais para determinado fim. Não é necessariamente um objeto de adoração, até porque o Reiki é uma prática, ele não é uma religião. Tá? Ele é uma prática espiritualista, esotérica, que não faz com que o homem se relacione necessariamente com Deus através desses objetos. Tá? Mas o próprio reikiano, de um modo geral, ele acaba se aproximando pela sua própria crença, não pela sua prática. Tá? Isso que é diferente, isso que é importante a gente observar. No caso das instituições, a própria arquitetura interna e externa da igreja, por exemplo, das igrejas, são símbolos. Quando você pega uma igreja e você percebe as suas torres, por que existem torres na igreja? Porque elas apontam para cima. É aquele simbolismo de dizer assim, que aquelas torres fazem com que o homem se aproxime de Deus, por estar lá dentro. O formato daquela igreja, se por acaso ela tem um formato de uma cruz, se tem um formato ar, cada uma tem ali o seu próprio objeto. Mas basta a gente perceber, né, que tem esses símbolos. A gente lembra também dos objetos ou elementos que são utilizados, os sinos. Quando vocês veem, por exemplo, no hinduísmo, o sino tem um objetivo muito poderoso. Que o homem chega de manhã, ele toca o sino, para ele é uma elevação espiritual. As igrejas, por que elas têm o sino? Hoje os sinos são colocados como aviso, como alertas, mas na verdade ela também tem esse simbolismo de fazer com que nas grandes comemorações o sino toquem. Para que eles possam, de modo geral, a criação de Adão, ele pesquisou lá aquela imagem de Michelangelo, então a criação de Adão, que mostra ali Deus se aproximando do homem. Né? Então, aí nós temos também ali, no caso desses objetos, nós temos a água. É interessante que a gente pega, por exemplo, qual é a água mais sagrada que existe no mundo? É a água do Rio Jordão, porque é lá que Jesus foi batizado. E nós temos hoje, interessante a gente observar isso, que é até algum detalhe a ser considerado, que nós temos algumas instituições religiosas aqui no Brasil que vão até o Rio Jordão, engarrafam aquela água e vendem em pequeno frasquinho aqui no Brasil. Aí eles dizem assim, isso aqui é a água do Rio Jordão. E as pessoas compram. Ou então pedaços de madeira trazido do Jardim das Oliveiras também são vendidos. E as pessoas compram, como sendo um objeto de adoração. Nós temos também ali, por exemplo, os incensos, como nós já comentamos há pouco, alimentos que são utilizados, pois do Tietê ninguém quer, né, Carolina? Quando a gente fala de alimentos, pessoas que pegam esses alimentos e colocam, por exemplo, num altar,
E a partir dali o óleo também lembrado, o matador bem lembrado, né, o óleo para fazer ali, né, as unções, também são óleos sagrados, flores que são utilizadas. E a gente não fala só de cristianismo. Se você vai, por exemplo, para a Índia, você vê muitos altares adornados não só com metais preciosos, como o ouro, prata, o cobre, o latão, né, que são ali metais que são bastante reluzentes, que adornam esses altares. As flores, no caso a gente fala de alimentos. No Oriente isso é muito comum, você oferecer no altar, como o próprio Antigo Testamento traz isso para nós. Você pega no Antigo Testamento e você vê ali que os altares são construídos, o simbolismo de Caim e Abel é muito claro sobre isso. Você oferece a Deus pela adoração o sacrifício do animal, que era o caso de Caim, que segundo aquele simbolismo, aquela ideia, foi rejeitado, e por outro lado você tem ali Abel, que era o irmão bom que ofereceu frutos. Mas independente disso, a gente lembra que os altares eram construídos para o sacrifício de animais. Então é até interessante essa contradição, porque Caim foi rejeitado por Deus porque ofereceu um sacrifício, mas na época de Moisés os holocaustos eram feitos. Se você pegar, por exemplo, o livro de Levíticos e você fazer a leitura, ali ele explica como fazer esse holocausto. Era uma forma de adoração. Lembra que a gente não está fazendo crítica, a gente está fazendo uma análise das situações. O fogo, você se lembra que nós comentamos no nosso estudo anterior, nós falávamos sobre aquele documentário, A História de Deus, que inclusive também se encontra à disposição. Bom dia, pessoal que chegou. Se encontra à disposição lá no virtual.espiridige.net, lá no quadro de avisos. Né, tem ali 3 partes do documentário A História de Deus que vale a pena vocês terem acesso. E ali no comecinho a gente colocou para vocês que existe uma chama da religião de Zoroastro, lá no Oriente Médio, em que aquela chama, segundo eles dizem, está ali acesa há mais de 2000 anos. Sacerdotes se revezam diariamente mantendo aquela chama acesa, porque ela representa a pureza e consequentemente representa a elevação de Deus. Foi lembrado ali também, né, o Dudu colocou sobre velas. Velas também são objetos utilizados para adoração. E além disso tudo nós temos os sacrifícios, né? O sacrifício, por exemplo, o voto de castidade, voto do silêncio, voto de... São sacrifícios que os homens fazem para poder se elevar a Deus. Nós temos ali, por exemplo, o suplício, muito utilizado, por exemplo, pelo Opus Dei, que é aquele segmento católico. Para quem assistiu, por exemplo, ao Código da Vinci, vai perceber ali que é uma prática normal. Aquilo, embora tenha mostrado de um modo muito misterioso, hoje nós temos ali documentários que a gente vai estudar um pouquinho mais sobre sacrifícios um pouco mais para frente, que também, as promessas, no caso, Cindizinha, também é um sacrifício. Eu faço um sacrifício que eu prometo que eu não vou fazer mais isso, ou vou fazer aquilo, para que eu possa, de alguma forma, receber uma dádiva de Deus. Então é uma adoração muito mais pela troca, né, do que necessariamente por uma simples adoração. A Cássia lembrou também de cores. As cores também têm o seu simbolismo de adoração. As velas brancas, as velas pretas. E a gente tem muito preconceito, porque se você encontrar uma vela preta acesa em cima de uma mesa, você vai dizer que aquilo lá é coisa do mal. Mas é simplesmente uma vela com um corante. Só que nesse caso as pessoas começam então a fazer ali um preconceito de acordo com aquilo que ele entende. Porque o que vale, na verdade, ali é a própria intenção do indivíduo. O dízimo e ofertas. Os dízimos e as ofertas são formas de adoração, embora ela tenha ali um valor bastante questionável, porque não pela doação em si, né? Não pela doação em si, mas simplesmente pela forma como isso é passado para as pessoas. Né? Então, quer dizer, também é uma forma de adoração. A dedicação num trabalho religioso é uma forma de adoração. Né? Deixa eu ver aqui. A energia que vem na mensagem também... Porque o objetivo, andador, bom dia. O objetivo principal, quando se fala em adoração, é exatamente a intenção. A intenção, a forma exterior é que a gente está analisando. Então você pode produzir essa energia sem qualquer tipo de exteriorização. Mas para nós ainda é uma grande necessidade. A gente tem uma grande dificuldade de lidar
com a manifestação do pensamento de uma forma silenciosa. Como a gente colocou no início, é natural do ser humano esse tipo de expressão. Nós falamos agora há pouco, né, sobre a dedicação num tipo de trabalho, num tipo de ministério. Tem pessoas que se dedicam à vida religiosa, é uma forma de adoração a Deus. Nós temos ali nas igrejas, na igreja católica, na igreja protestante, nós temos ali no judaísmo, no hinduísmo, sacerdotes, a vida sacerdotal, né? É errado, Marcos, não existe doação de dízimo. O que existe são contribuições que as pessoas dão, programadas, aceitas voluntariamente, sem nenhum tipo de promessa. As pessoas dizem, pessoal, a gente precisa de dinheiro para poder pagar a conta do centro. Vocês podem ajudar? As pessoas ajudam. Agora, o dízimo, essa ideia religiosa é assim, Deus diz que você tem que fazer 10% do seu salário, da sua renda, porque isso é importante. Porque você vai, por exemplo, se aproximar de Deus se fizer isso. Essa é a ideia do dízimo. Se um centro espírita faz isso, ele não é centro espírita, ele é um templo de qualquer coisa. Né? Então é importante a gente diferenciar uma contribuição que você dá a César o que é de César, tem contas para pagar, funcionários e tudo mais. Agora, uma ideia de você pedir uma contribuição dizendo que Deus está te pedindo isso. É uma forma de você manipular a crença das pessoas em troca de um benefício pessoal. Tá? É importante a gente... Quem faz isso dentro do movimento espírita está completamente fora e já se considera fora do espiritismo. Então, falávamos mais uma vez com relação ao trabalho. Né? Tem pessoas que trabalham em caridade, pessoas que trabalham na própria liturgia, como pessoas que são religiosas. Então é uma forma de adoração. A gente falava, por exemplo, sobre sacrifícios, holocaustos, também são formas de sacrifícios. Então o que eu trouxe para vocês são algumas manifestações de adoração individual, pessoal, em que os homens tentam se aproximar de Deus. E nós lembramos também que tem a vida asceta. Vida asceta é os ascetas, nós já estudamos sobre isso, se vocês não se lembram, a gente faz aqui uma breve recapitulação. A vida asceta são aquelas pessoas que se utilizam de uma atitude, os ascetas, desse jeito. Tá? São pessoas que adotam comportamentos para formas de adoração. Eu acho que a mais clássica que a gente tem de lembrar foi a história de Buda, Siddhartha Gautama. Ele se afastou, por exemplo, do seu reino, ele era um príncipe, e foi viver isoladamente, passando fome, passando privações. E ele, então, esse comportamento que ele tinha era um comportamento asceta. Era um comportamento de muita disciplina, de muito rigor. Então isso adota, por exemplo, a solidão, a austeridade no comportamento, você tem que ser rigoroso. Tanto que ele experimentou, durante essas experiências, se afastando do seu reino, ele experimentou muitos sentimentos, porque ele queria saber qual era a origem do sofrimento, qual era a origem da dor. E ele então se aproximou de vários grupos naquela região da Índia. Para quem não conhece a história de Buda, procurem documentários sobre isso que vocês vão achar bem interessantes. E ali então, quando ele, por exemplo, não conseguia, porque ele ficou de tal forma debilitado fisicamente, pelo jejum que ele passava, comendo apenas sopa de arroz, que depois de um tempo ele falou assim, não aguento mais, eu preciso comer. Ele foi severamente criticado pelos ascetas que o acolheram, dizendo abandonado o rigor, que ele tinha abandonado a experiência espiritual e tudo mais, né? Bom dia, pessoal que chegou. Nós temos ali práticas, por exemplo, vigílias, silêncio, jejum, obediência, trabalho, retiros, porque a gente não pensa apenas daqueles que se martirizam. O ascetismo é uma forma de vida fora da sociedade tradicional que a gente conhece. Então nós temos ali, quem já ouviu falar de atores americanos? O Richard Gere, principalmente, aquele que fez Uma Linda Mulher, que é bem conhecido, ele foi para um templo budista lá no Himalaia e ficou durante um tempo lá. Ficou durante um ano nas suas práticas religiosas. E isso é uma forma de comportamento ascetista, que é a forma de adoração que as pessoas têm. Né? Então temos ali retiros. O retiro, por exemplo, Mia, ele é muito utilizado, na própria doutrina espírita nós temos isso, em épocas de carnaval. Você se lembra, quando é carnaval, sempre a gente tem ali encontros de jovens nos 4 dias de carnaval. A religião católica faz ali os seus retiros religiosos. Os encontros de jovens, o que são os encontros de jovens? Nada mais são do que retiros.
Eu fiz encontro de jovem quando era católico e fiz acampamentos quando era evangélico também. Então, são situações em que a gente se afasta do comportamento da sociedade para poder dedicar aqueles dias, aquela reunião, para essa adoração. Como hoje, por exemplo, é o caso dos jovens. Né? Então, o que nós passamos para vocês aqui, de um modo geral, são exemplos de situações que a gente acha no hinduísmo, no budismo, no shintoísmo, no catolicismo, no espiritismo, no umbandismo, protestantismo, judaísmo, zoroastrismo, todas as religiões têm ali a sua adoração, que são formas do homem se elevar a Deus através de atitudes, já que para ele isso é importante. A minha colocou, né, fiz retiro na Seishonoye e amei, né, porque faz adoração todos os dias. Seishonoye, por exemplo, é uma outra forma. Então, não existe aquele que é certo, existe aquele que é errado. Existe aquele que é necessário dentro de cada cultura. Mas, estudando a doutrina espírita, isso é fundamental para todos nós, a gente faz ali uma análise agora do que representa para o mundo espiritual essas adorações. E é aí que a gente entra agora no Livro dos Espíritos, depois da gente ter feito essa viagem, que eu tenho certeza que vocês ali, a cabeça de vocês estão cheia de imagens, cheia de ideias, cheia de figuras que certamente vocês já tiveram a experiência de ver em filmes, em fotos, em documentários, em tudo aquilo que vocês viram. Aquele documentário, A História do Mundo, vai ser muito importante para vocês encaixarem tudo aquilo que a gente colocou a respeito desse conhecimento. Tá? Então, para quem não assistiu, assista. Tá? É uma recomendação que eu faço com veemência, que é importante vocês assistirem aquilo, que vai ilustrar exatamente aquilo que a gente fala. Tá certo? Então vamos lá, né? Mas é importante, viu, Mia? Quando a gente começa a pensar demais é porque a coisa está funcionando, a coisa está pegando. Quando a gente se torna indiferente a alguma informação, a gente simplesmente se perde. Professor, lá no nosso site, no virtual.espiridige.net, lá no quadro de avisos, eu postei aquele documentário As Religiões do Mundo. Ela é um documentário americano, se eu não me engano, mas dublado no português lusitano. Mas muito claro, muito simples para entender, muito gostoso, inclusive, de se assistir. Cada religião falado por 45 minutos. Tá? Então, assim, catolicismo, protestantismo, religiões de tradições africanas, orientais, tudo isso maravilhoso para vocês. Tá? A Heloísa lembrou de locais sagrados, né, que também são símbolos de adoração. Ela lembrou que na represa de Guarapiranga, aqui em São Paulo, nós temos ali um solo sagrado dedicado para a religião messiânica, que vem ali missões de várias partes do mundo, tá? Várias partes do mundo, para que vocês possam, para que as pessoas possam ali praticar os seus cultos. Assim como nós temos o Vaticano, como nós temos ali na cidade de Meca, lá na Arábia, como nós temos ali os templos religiosos ali de alguma forma, como por exemplo a Aparecida do Norte aqui em São Paulo, lá em Portugal, Nossa Senhora de Fátima, em Brasília, que nós temos ali outros templos religiosos também, ali na própria... na Tia Neiva, né? Como é que chama ali a religião dela? Me esqueci, gente, me ajuda. Qual é o nome dela? Me ajuda. A Tia Neiva em Brasília, pessoal, como é que chama aquela religião? Façam força que vocês conseguem. Vamos lá, Vale do Amanhecer, lembrei. Vale do Amanhecer, onde que é extremamente... isso, Vale do Alvorecer. É extremamente místico aquele local. E quando a gente vê um documentário sobre aquilo... Sapeca, é www.espiridige.net, tá? Virtual.espiridige. Escreve para nós aí, pessoal, cola na área de texto. Eu já faço isso, espera aí que eu já resolvo já essa parada, tá aqui, ó. Tá aqui, ó, esse endereço, tá? Dá uma chegadinha, Lourdes na França também, que a Sandra lembrou, lá no quadro de avisos, tá? Nesse endereço, quadro de avisos. Então temos ali vários locais também que são considerados locais, centros de adoração. Então no Livro dos Espíritos a gente vai começar agora a estudar a doutrina espírita, propriamente dita, apesar de que a gente estudou até agora, também faz parte da doutrina pelo conhecimento, né, pela amplitude de informações que a gente trocou até agora. A gente vai para a questão 653 aqui do nosso Livro dos Espíritos. Filhinha, pode começar a colagem, por favor. Kardec perguntou: a adoração necessita de manifestações exteriores? Uma pergunta que diz respeito diretamente em tudo que a gente falou até agora.
Porque tudo isso que a gente tratou são manifestações exteriores de objetos, de condutas, de símbolos, de imagens, enfim, tudo aquilo que a gente tratou até agora. E os Espíritos responderam: a verdadeira adoração é a do coração. Em todas as vossas ações, pensai sempre que o Senhor vos observa. Então, começando dizendo que não importa aquilo que a gente demonstre, o importa é aquilo que a gente sente. É a nossa conexão mental e afetiva com Deus que vai mostrar o valor da nossa atitude. E ele complementa então com essa mesma pergunta na 653A. A adoração exterior é útil? Muito bem, se a gente parte do princípio de que a verdadeira adoração é aquela que parte do nosso coração, aquela que parte da nossa mente, porque nós nos colocamos numa postura mental, sintonizando com essas vibrações superiores, buscando Deus no nosso pensamento, aquilo que nós fazemos de exterior tem alguma função, ou a gente pode descartar tudo e jogar fora? Respondem os Espíritos: a adoração exterior é útil sim, se não for um simulacro, ou seja, se não for uma simulação, se não for alguma coisa apenas feita pela aparência. Um símbolo muito interessante com relação a esses simulacros, que era muito criticado por Jesus no Novo Testamento, era com relação aos fariseus. Eles utilizavam as suas vestes religiosas, andavam pelas ruas, e Jesus dizia: seus hipócritas. Chegou o nosso aniversariante, Francis, meu amigo, um grande beijo para você, parabéns, querido. No final a gente bate parabéns para você. E aí então, Jesus fazia essa crítica, porque eles exteriormente tinham ali uma determinada conduta, uma postura, mas interiormente eles eram críticos, eram hipócritas, eram vazios no seu conteúdo, na sua relação com Deus. Então, nesse caso a gente coloca que é muito importante, tem o seu grande valor, se isso não for uma simulação. É sempre útil dar um bom exemplo, mas os que fazem só por afetação e cuja conduta desmente a sua aparente piedade, dão um exemplo antes mal do que bom, e fazem mais mal do que supõem. E aí então, o que ele quis colocar aqui para nós, o que os Espíritos quiseram colocar para nós aqui, foi que muitas vezes, se eu me coloco de uma forma, de uma forma específica, de uma postura, se eu me coloco em pé para fazer uma prece, e eu acho que essa posição para mim, ela me eleva espiritualmente, porque eu demonstro respeito, demonstro ali uma concentração, e eu não faço isso para exibicionismo, isso tem um grande valor para mim. E as pessoas vão ver não apenas naquela minha atitude, naquele gesto, mas na soma das minhas ações, porque eu fico em pé para fazer uma prece, eu faço caridade, eu sou amoroso nas palavras, eu sou verdadeiro nas minhas atitudes. Então, somando tudo aquilo, as pessoas vão ver aquilo como um exemplo e podem me seguir, sendo para ela também uma grande representação. Agora, se por acaso eu estou todo mundo ali sentado nos bancos ali da minha reunião religiosa, aí no momento de prece eu, bonitão, me levanto, fico em pé para todo mundo me olhar e falar assim: olha como eu sou importante. Mas dentro de mim eu mostro a falsidade, porque eu faço isso por amor próprio. Eu sou o segundo bonitão então, porque o Brás é o primeiro bonitão e não se fala mais nisso. Então existe aquela ideia de você se colocar naquela postura, de você levantar as mãos, de você falar alto, de você gesticular, de você fazer escândalos e tudo mais. Isso pode ser uma sinceridade, mas isso pode também ser um simulacro, ser uma falsidade. Nesse caso é o pior exemplo, porque quando as pessoas veem você orando daquela forma, elas não perdem apenas a fé naquilo que você faz, na forma como você faz, mas naquilo que você faz também, porque a oração acaba se tornando vazia porque as pessoas se comportam dessa forma. Então é um mau exemplo. Porque se eu faço a prece agora e depois eu ajo com falsidade, a prece em si, se eu por acaso sou uma pessoa de fácil influência, ou facilmente influenciável, eu acabo na própria ação, no próprio ritual. A mesma coisa acontece, por exemplo, nas missas. Eu sou alguém que atrás do altar, sou aquela pessoa mais admirável, a que demonstra uma fé irreprovável, aquela pessoa que tem muita seriedade no que fala, mas depois que acaba aquele culto, eu me torno uma pessoa agressiva, egoísta, hipócrita,
as minhas atitudes são reprováveis, por mais simples que sejam. Então a gente percebe o quê? Que aquele culto que eu estou fazendo, as pessoas deixam de participar, que para elas é importante. Porque muitas pessoas participam de cultos religiosos porque é a forma que elas têm de adoração a Deus. E se aquele que está dirigindo aquele culto age de uma forma controversa no seu dia a dia, eu perco o interesse pelo culto, pelo fato de ter aquele representante e, consequentemente, me distancio da minha própria crença. Para nós espíritas, muitas vezes, a participar de uma reunião mediúnica, ou participar de uma palestra espírita, para muitas pessoas que vão ao centro espírita, não devemos criticar isso. Porque como eu sinto falta daquele culto religioso do passado, e Kardec encontrou isso de uma forma muito constante na época em que estava elaborando a codificação espírita, tanto é assim que ele falou, por que nós vamos fazer então o Evangelho no lar? Vocês se lembram disso? Evangelho no lar significava que, ele colocou isso na Revista Espírita, como tem muitas pessoas que sentem necessidade desses encontros semanais para poder ali cultuar a Deus e professar a sua fé, e pelo fato de terem se tornado espíritas, eles não tinham mais necessidade dessas práticas, ou mesmo eram rejeitados pelos grupos religiosos que eles participavam. Porque é importante a gente lembrar isso. Porque Kardec dizia, você não precisa deixar de frequentar missa, um culto, pelo fato de ter se tornado um espírita. O espiritismo não é uma religião concorrente, é uma filosofia complementar. Se você é um católico e você estuda o espiritismo, você vai ser um católico bem informado. Agora eu não posso dizer para você, escuta, você está proibido de frequentar aquele culto porque o espiritismo diz que é proibido. Mentira. Kardec dizia isso na sua época. Católicos espíritas, muçulmanos espíritas, ateus espíritas, ele não tinha preocupação de modificar a religião de ninguém. A preocupação dele era fazer com que o homem se esclarecesse nessa relação com o mundo espiritual. E aí então ele dizia a mesma coisa também, são filosofias, né, Bravahan? Então assim, o importante é a gente lembrar, né? Pois é, Júnior, ninguém não tem necessidade. A crítica que a gente faz, escuta, mas tem espírita que casa em igreja? Tem, qual é o problema? Se ele acha que ele tem necessidade disso, se ele gosta, vai. Mas o espírita batizou o filho naquela igreja, qual é o problema? Se para ele é importante, ele vai e faz. Agora, se ele disser assim, escuta, ele é espírita, só que ele não faz caridade, ele não acredita no mundo espiritual, ele não valoriza a relação com o seu semelhante, aí já se torna um problema. Porque aí contradiz não apenas o espiritismo, mas a filosofia cristã, trazida por Jesus. Aí nem cristão ele pode se considerar porque ele age contra todos os preceitos. Então dessa forma a gente lembra que se por acaso as pessoas vão... Eu falei tudo isso pelo seguinte. Se por acaso você vai você vem de uma doutrina religiosa tradicional e você tem intenção, por exemplo, de participar de uma reunião espírita, e nessa reunião espírita você a vê como uma forma de culto religioso, pelo fato de você ainda entendê-la como tal, até que você se esclareça e compreenda que palestra nada mais é do que troca de ideias e instrução. Naquele momento em que eu vejo um palestrante falar sobre o espiritismo, falar sobre Deus, falar sobre Jesus, falar sobre o mundo espiritual, e fora dali ele se torna uma pessoa egoísta porque você passa no corredor e de repente ele esbarra em você e nem olha para sua cara, você pede ajuda, ele te vira a cara, você faz uma coisa, ele te condena, você não participa mais daquela reunião quando ele estiver presente, porque é contraditório aquilo que ele fala e aquilo que ele faz. Então nós temos isso em todas as situações, em religiões tradicionais, em doutrina espírita, em filosofia. Por isso é colocado para nós que quando você tem a sua forma de adoração exterior, que voltando à pergunta, Kardec perguntou se isso é útil. Ele disse, é útil se não for um simulacro, porque você dá um bom exemplo. Mas aqueles que fazem apenas por uma obrigação, ou fazem para poder alimentar a sua vaidade, o seu egoísmo, o seu orgulho, eles fazem muito mais mal do que bem.
Porque essa sua conduta afasta pessoas que estão buscando essa aproximação com Deus e buscando essa aproximação com o mundo espiritual. Deixa eu voltar um pouquinho aqui que vocês colocaram alguma coisa, eu acabei me perdendo. O Dudu colocou, né, eu comentava isso ontem no meu centro, e eu às vezes entro na igreja Porciúncula de Niterói e traz muita vibração boa, né, porque eu sou espírita, não posso entrar, tá certo. Alguém me perguntou alguma coisa em cima, meus amigos, e eu acabei me perdendo. Eu vou voltar aqui. O Trem colocou lá em cima, é como uma pessoa que acende uma vela para uma determinada imagem de santo e faz uma prece. Eu coloquei isso como no caso de adoração. Eu não lembro em que colocação você colocou. Por que eu falei isso para você? Por que você colocou isso, Trem? Eu não me lembro, me desculpa, mas eu acabei perdendo a sua colocação. Tá, se por acaso tiver alguma dúvida, me escreve de novo, por favor, que eu volto aqui e tento te ajudar nessa dúvida. Vamos em frente. Questão 654, vamos em frente. Deus tem preferência pelos que o adoram dessa ou daquela maneira? Isso aqui é uma pergunta capital de Kardec. Porque hoje nós vemos ali pessoas, religiões, instituições que disputam qual que é a verdadeira e qual que é a falsa. Porque o meu jeito é o certo, o seu jeito não é. Porque eu faço o sinal da cruz e você não faz, então eu sou preferido. Porque eu vou naquele local e você não foi. Porque eu fui na igreja e você estava fora. Porque eu viajei lá para o Vaticano e você ficou longe. Porque eu fui rezar em Uberaba e você rezou ali na esquina. Porque eu agi dessa forma e você agiu daquela. Porque eu dei o passe com a roupa branca e você deu o passe com a roupa escura, colorida. Então nós começamos então a disputar preferências para saber quem é verdadeiro e quem é falso. E aí então os espíritos respondem a esse respeito. Tem aquela história também, né? Porque eu tomei o vinho na caneca dourada e você tomou na caneca de plástico. Porque a água fluidificada naquele centro é dada em cálice de vidros de cristal. E a sua água fluidificada é dada em copinho de café. Então significa que a água de cristal é muito mais poderosa. Percebem? Kardec perguntou então se Deus tem preferência. Respondem os espíritos. Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal, aos que pensam honrá-los através de cerimônias que não os tornam melhores para seus semelhantes. Todos os homens são irmãos e filhos do mesmo Deus, que chama para ele todos os que seguem as suas leis, qualquer que seja a forma pelo qual elas se exprimam. Aquele que só tem a aparência da piedade é um hipócrita. Aquele para quem a adoração é apenas um fingimento e está em contradição com a própria conduta, dá um mau exemplo. Aquele que se vangloria de adorar Cristo, mas é orgulhoso, invejoso e ciumento, que é duro e implacável com os outros ou ambicioso com os bens mundanos, eu vos declaro que só tem a religião dos lábios e não a do coração. Tem religião nos lábios e não no coração. Deus que tudo vê dirá: aquele que conhece a verdade é 100 vezes mais culpável do mal que faz do que o selvagem ignorante e será tratado de maneira consequente no dia do juízo. A gente lembra que esse dia do juízo é o dia em que a nossa consciência faz julgamentos a respeito de nós mesmos. Esse dia do juízo dá a impressão do fim do mundo, do juízo final, etc. e tal. Então quando ele fala assim que no momento em que nós retornamos ao mundo espiritual e começamos a passar pela nossa autoavaliação, é ali que vai ver a diferença daquilo que é positivo e daquilo que é negativo. Os espíritos dizem que muitos daqueles que foram ou que se consideraram religiosos, e a gente inclui nesse caso também aqueles que se consideravam grandes médiuns, grandes espíritas, chegam no mundo espiritual como verdadeiros pedintes, verdadeiros mendigos, porque simplesmente viveram a ilusão, viveram a fantasia e chegam no mundo espiritual acreditando que são merecedores de um tratamento especial, pelo fato de exteriormente fazerem essas demonstrações. Eu fiz grandes doações quando eu era encarnado e eu não tenho direito a ter um tratamento especial, só que as suas doações não foram pelo amor, não foram pela caridade, foram pelo interesse. Você doou esperando, por exemplo, dedução no imposto de renda. Você doou esperando que as pessoas te reconhecessem como uma pessoa generosa.
mas dentro do seu coração você não suportava conviver com aquelas pessoas. Então você está pedindo o que exatamente? Essa é a pior parte. O advogado colocou: bom dia, meu amigo, de que forma devemos tratar as pessoas que nos agridem com palavras muitas vezes e os espíritos falam a respeito? E Jesus diz assim que você deve oferecer à direita quando eu te bater na esquerda. E esse bater na direita não significa assim: escuta, você me bateu, pode bater de novo, tá? Significa assim: você não vai me bater de novo, mas eu não vou agir da forma como você agiu. Então nós temos ali atitudes das mais equilibradas, das mais nobres, mas devendo fazer com que as pessoas aprendam pela educação, pela instrução, pelo entendimento do que fazem. Mas se nós nos tornarmos tão agressivos quanto elas se tornaram, nós nos tornamos piores, porque nós temos um conhecimento que elas não têm. Então você fez com conhecimento, você sabia que não deveria fazer, mesmo assim você fez. Para aquelas pessoas, elas agem de uma forma tão instintiva, tão ignorante, que elas não têm esse conhecimento. Então, na verdade, nós temos que agir sempre essa agressão relativa. Se por acaso alguém te agride fisicamente, você tem direito de se defender. Mas a partir do momento que você gosta de bater, você se tornou tão igual quanto ela. Aquela pessoa te ofende com palavras agressivas, aí é o nosso orgulho que faz com que a gente age dessa forma. Alguém te xingou, porque você é filho, porque você vai, porque você fez. Primeiro que você não é nada disso e você não foi para nenhum lugar. Então a gente responde na mesma moeda porque o nosso orgulho fica ferido. Porque você é um idiota. O idiota é aquele que tem uma doença do idiotismo, que tem uma deficiência mental. Você é um deficiente mental? O idiota é você, então você se tornou igual a ele, porque você o chamou também de idiota. Então, na verdade, as nossas reações, elas são tomadas muito mais pelo nosso orgulho ferido do que pela necessidade da gente se defender. Porque a gente tem uma reputação a zelar, entre aspas. Então, na verdade, a melhor forma da gente agir com relação a essas pessoas é a gente agir de um modo diferente. Você se defenda, mas a sua defesa não significa que você deva agredir. Fique distante, tome uma postura diferente, e cada um vai saber exatamente qual é a medida, de que forma vai agir, qual é o tamanho do seu estopim. Aqueles que têm ali o estopim pavio curto, vai explodir rápido. Aqueles que têm mais paciência, que têm mais tolerância, vai se deixar levar. A gente lembra que Chico Xavier, fazendo um trabalho lá no seu centro, ao prestar um serviço de caridade para uma mãe que esteve ali pedindo ajuda, e ela não foi satisfeita, ela o chamou de mentiroso e cuspiu na cara dele. Ele pegou o seu lenço, limpou o seu rosto e continuou servindo as outras pessoas que precisavam. E Emmanuel disse para ela: perdoe essa irmã, porque ela se encontra muito perturbada. E ele continuou fazendo o seu trabalho. Se fosse no nosso caso, a gente não só cuspiria de volta, com aquele cuspe bem espesso ainda por cima, ainda daria uma bufetada na cara dela. Então a gente percebe o quê? Que é o nosso amor próprio que faz com que a gente haja de um modo agressivo. Esse é o problema que a gente acaba enfrentando. Vamos em frente. Pois é, então na verdade é a paciência que precisa ser trabalhada, advogado. Porque muitas vezes é uma bobagem que as pessoas falam, uma bobagem que as pessoas fazem, sem pensar, sem intenção, ou até fazem com intenção, mas sem nada para desdobrar, e pelo fato de ser impaciente demais você reage de uma forma agressiva. Se você parar e respirar assim até 10, dá aquela respirada, ou então toma água da paz, né? Pega aquela aguinha, coloca na boca, deixa 10 segundos para não falar nada, respira fundo, vai no banheiro. Eu lembro quando eu era garoto, meu primeiro emprego, pode contar até 1000 talvez, né, Trin? Por que não? Meu primeiro emprego, eu fui trabalhar no departamento pessoal, eu era office boy, e tinha um auxiliar de escritório que trabalhava ali, ele era jovem, tão jovem quanto eu. E ele me chamou e falou o seguinte: olha, aqui às vezes a gente tem que engolir algumas coisas. Se por acaso você ouvir algum desaforo, vai no banheiro, dá um soco na parede, chora um pouco, depois você volta, como se nada tivesse acontecido. Porque se você explodir aqui dentro, você vai perder seu emprego. Mais ou menos isso que ele me falou. Eu tinha por volta de 14 anos. Eu nunca mais esqueci isso. Foi uma coisa banal que ele me falou, uma coisa de conversa de escritório, mas foi uma das orientações mais sábias que eu já recebi, por incrível que pareça. Nenhum porque eu não tinha esse problema, Dudu. Eu sempre tive assim uma tolerância muito grande com relação a essas provocações. Claro que eu não tenho sangue de barata, né? Mas assim, eu sempre, para poder me tirar do sério, tem que ser uma coisa muito grave.
alguma coisa que seja realmente muito provocativa. Do contrário, assim, eu deixo para lá, olho para a pessoa e falo assim, olha, na verdade, né, eu tenho pena de você agir dessa forma. E eu continuo a minha vida como se não tivesse acontecido nada. Vamos em frente aqui, pessoal. Continuando para nós aqui, ele falava assim sobre, né, aquele, no caso, né, quando ele falava sobre se Deus tem preferência, ele dizia assim, aquele que se vangloria de adorar Cristo, mas é orgulhoso, invejoso e ciumento, que é duro e implacável com os outros ou ambicioso com os bens mundanos, eu vos declaro que só tem a religião nos lábios e não no coração. Deus que vê tudo dirá, aquele que conhece a verdade é 100 vezes mais culpável do mal do que faz do que o selvagem e ignorante e será tratado de maneira consequente no dia do juízo. Se um cego vos derruba ao passar, vós os desculpais. Se é um homem que enxerga bem, vós o censurais e com razão. Não pergunteis, pois, se há uma forma de adoração mais conveniente, porque isso seria perguntar se é mais agradável a Deus ser adorado numa língua do que outra. Digo-vos ainda uma vez, os cânticos não chegam a ele, senão pela porta do coração. Porque é interessante, quando a gente estudou sobre orações, a gente lembra daquelas orações em línguas, pessoas que dizem assim, nossa, eu orei em línguas hoje. Aí eu falei assim, bom, então eu vou orar num português muito errado, que é como eu falo. Quer dizer que a sua oração é muito mais potente do que a minha? E aí tudo aquilo que a gente já estudou, que se você fala uma coisa que você não entende, como é que você pode então ser ali se aproximar de Deus? Né? A Ju, então, no italiano, que está ali perto do Vaticano, tem uma oração muito mais potente do que a nossa, né, Ju? Já pensou? Vamos em frente. 655, para a gente poder terminar aqui o nosso estudo. Pode colar a filhinha, por favor. É reprovável praticar uma religião na qual não se acredita de coração, quando se faz isso por respeito humano e para não escandalizar os que pensam de outra maneira? Quando a gente diz assim, essa questão, ela diz o seguinte, que isso é muito comum dentro das famílias, né? Tem pessoas que dizem assim, olha, meu marido, a minha esposa, os meus filhos, eles frequentam aquela igreja, tá certo então, eles frequentam aquela igreja porque eles fazem companhia. Olha, eu sou espírita, mas a minha esposa é católica, e ela quer ir àquela missa, eu vou com ela. Ela quer a minha companhia, tá lá, ela acha que é importante, ela sabe que eu não sou daquela religião, mas eu vou junto a ela para poder acompanhá-la. Eu sou espírita, mas a minha filha faz a primeira comunhão na escola, porque minha esposa faz questão disso. E então eu vou até o momento em que ela vai receber ali a comunhão, participo com ela de todas as reuniões que ela vai. Isso é reprovável? Respondem os espíritos. A intenção, nisso, o casamento da mesma forma também, a gente tem um problema muito grande com relação a casais, né, Beth? Pessoas que dizem assim, olha, o meu marido, as mulheres naturalmente, o meu marido ele é espírita, né? O meu marido é católico, eu sou espírita, e ele quer casar na igreja católica, ou a minha esposa, vice-versa. Eu devo me casar com ele ou não? Me casar naquela igreja ou não? Ou eu devo arrumar algum problema ou não? E a gente pensa assim, não, você não deve ceder, porque isso é um absurdo. Você deve colocar o pé no chão e mostrar que você é de fato uma espírita. Você não deve aceitar, você deve impor para ele a sua religião. E aí então os espíritos respondem para nós, com relação a isso, que quando você faz alguma coisa que não é da sua religião, a intenção, nisso como em outras tantas coisas, é a regra. Aquele que não tem em vista, se não respeitar as crenças alheias, não faz mal. Faz melhor do que aquele que as ridicularizasse, porque esse faltaria com a caridade. Mas quem as praticar por interesse ou por ambição é desprezível aos olhos de Deus e dos homens. Deus não pode agradar-se daquele que só demonstra humildade perante ele para provocar a aprovação dos homens. Aqui é aquele caso que muitas vezes a gente está ali numa atividade em que as pessoas têm ali a sua crença. Por exemplo, o Hermes passou por uma experiência interessante, e passava por isso, né, professor? Ele tinha uma farmácia lá em Porto Alegre,
que ele era ali o farmacêutico, o atendente, o vendedor, o balconista, o faxineiro. E aí então de vez em quando, acessando o Paul Talk para participar aqui dos nossos estudos de manhã, ele era ali convocado para fazer a sua prece. E aí então o Hermes silenciosamente ali encostava a porta da farmácia, começava ali a fazer aquela prece, né, bela, belíssima como sempre faz, e de repente entrava um cliente. A gente ouvia ali o passarinho lá no final, né, assoviando. Aí o passarinho, o cliente entrava, e aí então o Hermes fazendo ali a sua prece, o cliente parava em frente ao Hermes, baixava a cabeça e ficava em silêncio até ele terminar. Quando acabava, então ele atendia, pois não. E aí continuava atendendo o cliente. E o interessante é, o cliente poderia dizer, meu Deus do céu, esse cara é louco, vou virar as costas e vou sair daqui. Ou então ele podia dizer assim, cara, você está fazendo uma piada comigo que você está falando com o computador rezando, né? Ou ele podia ficar simplesmente em silêncio esperando as coisas acabarem. E a gente percebia em alguém, sabe-se lá qual era a sua prece, qual era a sua crença, qual era a fé que ele abraçava, ele simplesmente aguardava respeitosamente aquele momento. Ou a gente, quando anda com pessoas, é muito natural as pessoas fazerem preces em locais públicos. Para aqueles que são católicos, passam em frente a uma igreja e faz ali o sinal da cruz, aí o espírito olha para o lado e fala assim, cara, mas que atraso de vida. Quer dizer, a nossa conduta de falta de caridade, de desrespeito à crença dos outros, nos coloca numa condição muito pior, porque nós temos o conhecimento que Deus espera a sinceridade. Ele não espera o exterior. Porque se hoje eu ridicularizo alguém que manifesta a sua fé de uma forma exterior, e depois eu vou para o centro espírita dizer que eu sou um espírita praticante, que eu sou um espírita fervoroso, conhecedor e tudo mais, eu estou em contradição com a minha própria crença. Então, na verdade, não importa o que as pessoas façam, se ela faz aquilo e para ela é a forma sincera dela se relacionar com Deus, ela merece todo o nosso respeito, não pelo que ela faz, não por aquilo que ela faz, mas aquilo que move a sua atitude. Isso é o que é mais importante para todos nós. Questão 656, né? Deixa eu ver aqui. Já falo sobre isso já, advogado. Só essa questão a gente já volta para a sua pergunta. Questão 656. A adoração é comum? A adoração em comum é preferível à adoração individual? Ou seja, a adoração feita em grupo é preferível do que feita aquela individual? Respondem os espíritos. Os homens reunidos por uma comunhão de pensamentos e sentimentos têm mais força para atrair os bons espíritos. Acontece o mesmo quando se reúnem para adorar a Deus. Mas não penseis por isso que a adoração em particular seja menos boa, pois cada um pode adorar a Deus pensando nele. Então ele diz assim para nós que é interessante que só essa resposta, só essa questão, ela daria um estudo pela sua complexidade. Porque a gente se pergunta, por que eu tenho que me reunir com outras pessoas no centro espírita? Por que eu tenho que me reunir com outras pessoas dentro de uma igreja? Por que eu tenho que fazer reuniões disso ou daquilo? Os espíritos orientam que quando nós estamos em grupo, e nós falamos da mesma coisa, conversamos sobre a mesma coisa, com pessoas que pensam da mesma forma, nós nos tornamos muito mais convictos. Porque nós temos uma fraqueza muito grande de professar a nossa fé solitariamente. Então quando a gente conversa com outras pessoas, por que ninguém aqui hoje está estudando sozinho doutrina espírita na casa de vocês, no trabalho de vocês? Por que vocês vieram aqui hoje? Porque conversando com pessoas que falam do mesmo assunto é muito mais interessante, é muito mais estimulante do que a gente fazer as coisas solitariamente. Mas ele diz, quando eu estou estudando solitariamente, acaba sendo chato, por exemplo, diretamente isso, Matador. Acaba sendo chato e muitas vezes, né, coloca na área de texto, Juliana, porque a gente vê que sozinho fazendo isso, a gente precisa de... eu, por exemplo, sou uma pessoa que estudar sozinho para mim é muito difícil, porque eu não tenho disciplina para isso. Se todo o conhecimento que eu tenho de doutrina espírita aqui não é muita coisa, dá a impressão de que, nossa, como ele sabe muito, não sei o quê, não sei nada. Tenho tanta coisa para aprender quanto vocês. E se eu sei tudo o que eu sei hoje, é graças a essas reuniões que a gente faz todos os dias. Porque se eu ficar sozinho aqui lendo os meus livros, eu vou simplesmente ler, como eu fiz durante muitos anos.
Posso dizer para vocês que já li mais de 500 livros. Quantos deles eu estudei? Nenhum. Com vocês, o pouco tempo que nós temos aqui, 7 anos, comparado com os 20 anos de doutrina espírita que eu posso dizer que tenho, esses 7 anos foram muito mais produtivos do que os outros 14 que até então eu simplesmente lia e ficava ali nas minhas reflexões solitárias. Por isso que a gente percebe que quando nós nos reunimos, nós nos fortalecemos. Se eu canto sozinho, alguns vão me ouvir. Se eu canto no meio de um coral, todo mundo vai ouvir o coral. Porque a voz se torna mais potente. As vozes juntas se tornam mais fortes. Os pensamentos, as energias, o conhecimento, a vontade vão se somando, tornando as coisas, tornando a nossa crença, a nossa fé muito mais poderosa pelo fato da gente trocar ideias com alguém. Assim dizia, colocou na escola, mesmo durante a faculdade, eu também sempre preferi estudar em grupo. Aprendia mais ouvindo que lendo, né? É difícil, tem que ter muita disciplina para você fazer uma coisa por si mesmo. Agora a gente tem que pensar no seguinte: eu estou fazendo por mim mesmo porque eu estou sendo egoísta? Porque eu não quero dividir nada com ninguém, não quero ninguém me atrapalhando? Ou eu estou sozinho por falta de oportunidade? Eu estudei durante muito tempo sozinho por falta de oportunidade. Me veio a internet como possibilidade de dividir esse conhecimento com vocês e aprender um pouco mais. Aí então é a circunstância que me favoreceu. Agora eu vou dizer assim, olha, isso é bastante comum acontecer, gente, dentro do meio espírita. Pessoas que não conseguem se adaptar a nenhum tipo de centro espírita. Aí você pergunta, mas por que você não consegue? Ah, porque cada centro fala uma coisa que eu não gosto, então eu prefiro não frequentar. É o egoísmo do indivíduo que se coloca nessa condição. Porque ele acha que a sua sabedoria é intocável. Tem pessoas que optam pela solidão para não se misturar com o resto. E isso é extremamente egoísta. Mostra exatamente a nossa inferioridade, a nossa incapacidade de nos relacionarmos com outras pessoas, a nossa capacidade de ensinar e de aprender. E isso é importante. Voltando aqui rapidamente um pouco para a gente poder fechar o nosso trabalho, nosso amigo advogado perguntou, deixa eu ver aqui, se Deus é um só, por que o homem tem necessidade de criar outras religiões? O que os espíritos dizem a respeito? Cada religião, advogado, ela depende de uma cultura. Ela não nasce do nada, ela nasce de necessidades. Então as pessoas que fundam religiões, no passado, por exemplo, eram espíritos missionários que aproveitavam o conhecimento, a cultura, as tradições de cada povo e unificava todos esses elementos para fazer com que o homem se elevasse a Deus. Hoje, infelizmente, nós temos uma reportagem que saiu no SBT uma vez, um programa, dizia o seguinte, que no Brasil a cada dia 3 igrejas evangélicas são fundadas. Então a gente pergunta, mas por que isso tudo? Porque ao mesmo tempo que elas são fundadas, elas fecham também. Não esqueçamos disso. Essa estatística mostra para nós que os homens, pelo fato de quererem impor o seu próprio conhecimento, acabam criando as suas próprias instituições. Mas a própria natureza seletiva, ela vai manter aquela que é verdadeira, aquela que é feita com verdade, com justiça e com amor. Aí sim ela demonstra aquilo que realmente ela é. Então as religiões vêm de várias partes do mundo por uma questão de cultura. Não adianta você querer colocar, por exemplo, no Oriente, que tem uma cultura milenar pré-cristã, muito antiga. Se você vai, por exemplo, na Índia, que é o hinduísmo, por exemplo, vindo dos Vedas, se colocando como a religião mais antiga do planeta, você não pode dizer simplesmente assim, olha, pare de acreditar em tudo que você acreditava e passe a acreditar em Deus. Acreditar em Jesus. Então cada religião se funda numa série de elementos culturais, étnicos, e aí então elas vão se fortalecendo. Assim como querer converter um judeu. Um judeu, por exemplo, gente, Moisés viveu há 1200 anos antes de Cristo. Se nós pegarmos Abraão, por exemplo, a gente fala de 3000 anos antes de Cristo. Então são tradições que vão se fortalecendo, mas é uma tendência natural do nosso mundo. Primeiro, o grande desafio é fazer com que as religiões se tornassem monoteístas, ou seja, acreditassem em um único Deus. Hoje são pouquíssimas as religiões que são politeístas. Com o passar do tempo, elas não só acreditarão em um único Deus, mas vão unificar também as suas práticas.
e vão perceber, como o próprio Emmanuel fala para nós, que o Espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões, porque elas vão se tornar mais filosóficas, mais científicas, mais analíticas. E aí então vão quebrar essas barreiras que separam umas das outras, e elas vão naturalmente se juntando para perceberem que o verdadeiro culto a Deus é aquele que sai do coração, e não aquele que sai de tradições. Agora, quanto tempo isso vai demorar para acontecer, já é uma outra história. A gente fala aí de 200 anos, 300 anos, 400 anos talvez, mas a tendência é sempre quebrar essas barreiras do preconceito e fazer com que as religiões não se tornem motivos de separação, mas que elas se tornem motivos de união. E isso é o mais importante de tudo. As pessoas vão se olhar pelas religiões e vão se aproximar, vão se abraçar, vão se respeitar. Hoje elas se olham e começam a se estranhar. Você dessa religião, pega por exemplo esses passeios que nós temos aí, Marcha para Cristo, e coloca uma camiseta escrito assim, eu sou espírita, e anda lá no meio, por gentileza, que vocês vão ver a rejeição que vocês vão sofrer. Por que isso tudo? Porque o preconceito acontece. E eu falei esse exemplo. Mas nós temos, por exemplo, espíritas que quando você fala assim, olha, eu sou um evangélico, eu vim aqui participar com vocês, você fala, meu Deus do céu, mais um ignorante entre nós. Preconceito da nossa parte. Então, quer dizer, nós estamos nos separando uns dos outros simplesmente pelo fato de nós nos acharmos melhores. Então, enquanto as religiões não se unificarem e quebrarem esse preconceito, nós estamos tentando nos aproximar de Deus, mas que na verdade estamos ainda nos mantendo nessa grande distância. A distância do orgulho, a distância do egoísmo, a distância da própria ignorância. Quando a gente conhece a verdade, que a verdade não é a religião, mas é a religiosidade que tem dentro do homem. É eu desejar me aproximar de Deus, eu desejar me elevar. Aí sim eu vou alcançar de fato a minha espiritualização. Simplesmente assim que as coisas vão acontecer. Mas tudo no seu devido tempo. Nós temos um conhecimento muito grande de compreendermos que cada pessoa tem o direito de viver a sua fé do modo que ele quer, que ele é um espírito imortal, que Deus dá tanto valor a ele quanto a mim. Mas que sou eu que tenho que ver o que eu estou fazendo, não o que o outro faz. Eu não tenho que ser melhor do que os outros, eu tenho que ser melhor do que mim mesmo. E isso vai no dia a dia, naquilo que eu falo, naquilo que eu penso, na forma como eu ajo. Pessoal, fechando por aqui então o nosso trabalho. Só voltando rapidinho aqui, que o nosso amigo Bavarran colocou para nós aqui uma questão que eu perdi. Sozinho a luz não se revela, dizem eles, né, porque a espiritualidade não nos pertence. Rapidamente aqui. Não nos pertence individualmente. É exatamente aquilo que a gente falou. Né, aquela ideia de que sozinho, né, uma vela pode até brilhar no meio do escuro, mas se várias velas se brilharem juntas, a claridade será maior. Agora nós temos ali algumas pessoas que têm uma fé tão ardente, tão verdadeira, que sozinhas elas são capazes de iluminar ambientes enormes. Elas são capazes de ofuscar a nossa vista, porque elas já conseguiram se elevar acima das limitações humanas. Elas se conectam diretamente com Deus. Verdadeiramente, com sinceridade e com conhecimento. Meus amigos, fechando por aqui então, eu tenho jogado muita informação para a cabeça de vocês, né, mas o assunto é sempre muito interessante. Vai com Deus, Carol. É um assunto sempre muito interessante, que precisaria ali de vários encontros para a gente poder tratar desse assunto. E aí então estão acostumados, né, Wagner? Então tá certo. Então a gente vai passando. O importante é que esses elementos que a gente trocou hoje, essas ideias, trazem para nós reflexões, para tudo aquilo que a gente olha, para tudo aquilo que a gente ouve, para tudo aquilo que a gente faz, desperta em nós um alerta para a gente poder analisar isso tudo para saber se isso é verdadeiro ou se isso é simplesmente um hábito que precisa ser transformado ou um vício. Isso que é mais importante. Né? Pois é, isso aí. Passando para a nossa amiga Beth, então, que vai fazer o encerramento para nós, depois a gente volta. À noite a gente não tem, viu, Muriel? É só durante o dia, infelizmente. Tá bom? Com você então, Betinha. Tá, um beijo para você, vamos lá.